Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo, que a graça dele seja abundante sobre a sua vida nesta semana. Hoje é segunda-feira, dia 19 de outubro de 2020, agora são 8 horas da manhã. Que alegria podermos estar juntos, que bom podermos estar mais esse momento através deste canal, né, para lermos a palavra de Deus e para meditarmos nela e também para orarmos. O Senhor Jesus renova as nossas forças. A palavra de Deus diz em Isaías que Ele nos faz, né, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, né? E é maravilhoso nós sabermos que Deus ele cuida de nós de maneira surpreendente. A palavra do Senhor também nos diz que é bom ver que a misericórdia do Senhor se renovou sobre mais um dia na nossa vida. Por isso estamos alegres e felizes, não porque as coisas vão bem, mas porque Deus é a razão da nossa vida. Deus é a razão de tudo que somos, de tudo que temos. Assim, então, eu quero convidar você nesse momento a olharmos juntos para a palavra do Senhor. Vamos ver juntos a palavra de Deus. Bom dia para os que estão chegando aí, tá bem? Que Deus esteja abençoando o seu dia. E eu quero convidar você para juntos estarmos lendo Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, né, o texto que temos trabalhado nesse tempo, né? E hoje nós vamos concluir a meditação nele, Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que maravilha, que alegria, que privilégio lermos a palavra de Deus. E o Senhor Jesus, nesse texto, como temos falado com os irmãos desse tempo, como você tem visto, o Senhor Jesus nos fala sobre algo muito importante que devemos ter na nossa vida. O Senhor Jesus nos ensina algo que nós chamamos do quê? De leveza espiritual. Leveza espiritual. Quantas vezes nós carregamos pesos e fardos que são desnecessários, por causa de mágoas, de ressentimentos, de pecados que não confessamos a Deus, enfim, talvez até mesmo por causa de uma cultura que vivemos e não conseguimos tirar as raízes dela. Nós vivemos um tempo de pandemia também. Talvez quantas pessoas estão cansadas, se sentindo pesadas, quantas estão sofrendo com depressão, com as doenças da alma, por causa o quê? De carregarem pesos excessivos na sua vida. Jesus promete aqui leveza, leveza espiritual. Nós vimos então sobre isso, que a leveza espiritual, primeiro eu tenho que entender que é a minha necessidade, reconhecer que é a minha necessidade. Olha, eu preciso que Deus cuide da minha vida. Né? Nós vimos isso no versículo 28. Versículo 29, nós vimos o quê? Que Jesus fala, trovai sobre vós o meu jugo. E encontrarei, aprendei de mim que vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Há uma descoberta que podemos fazer, que é qual? Que Cristo, ele age em nosso favor. Cristo está pronto para agir em meu favor. Mas quando olhamos para esse texto ainda, versículo 30, o último versículo do texto, porque o meu jugo, ele é suave, o meu fardo é leve, diz o texto bíblico. Jesus dizendo isso. O que acontece? Essa leveza espiritual que podemos ter na nossa vida, dada pela graça de Jesus, totalmente executada pela graça de Deus, ela nos faz ter confiança. Porque Cristo, ele é suficiente para cuidar da nossa vida. Às vezes, nós buscamos resolver a situação de uma certa maneira, de outra maneira, situações de relacionamentos, né? Nós podemos tentar resolver as coisas politicamente, tanta coisa a gente tenta fazer. Até mesmo nas questões internas do nosso coração, quantas vezes nós tentamos nos auto-enganar. Mas a palavra de Deus nos diz que Cristo, ele é o único que é suficiente para cuidar da nossa vida. E eu tenho que confiar nisso. Quando eu confio nisso, aí sim, o meu fardo, ele é tirado. Eu troco de fardo com Jesus.
E Ele é suficientemente presente na minha vida para cuidar de mim. Ele diz aqui, porque meu jugo é suave. A palavra jugo pode ser traduzido como balança, balanço de 2 pesos. É uma coisa interessante. É aquilo que eu cuido da sua vida. Suave, útil, digno. O meu jugo é bom, é agradável, é fácil. E também no sentido moral é como se fosse o quê? Bom e respeitável. Quando olhamos para isso, então, quando Jesus diz sobre leveza espiritual, que nós precisamos confiar que Cristo é suficiente, nós entendemos que a graça de Cristo, quando ele fala assim, ó, meu jugo é suave, meu fardo é leve, a graça de Cristo, ela pesou na balança para nos conceder a vida de perdão, uma vida de perdão que se torna digna, agradável e respeitável, porque Ele, Jesus, é o único que é o quê? Suficiente para o quê? Para cuidar da minha vida. Preste atenção, só Jesus pode cuidar de nós. E ele continua dizendo, e o meu fardo é leve. O peso, a carga. Será que Jesus impõe algum fardo para mim? Essa palavra fardo quer dizer peso ou carga. Será que Jesus impõe alguma coisa para mim? Olha, Jesus disse que se eu quero segui-lo, devo negar-me a mim mesmo dia a dia, tomar a cruz e segui-lo. Será que é isso que Jesus quer realmente? Às vezes nós tratamos de forma humana e nos esquecemos da perspectiva espiritual que Deus tem para a nossa vida. Jesus enfrentou todo o fardo do pecado na cruz por nós. E ele diz, olha, aquilo que é pesado para você eu faço leve. Ele diz aqui, porque o meu fardo é leve. A palavra leve, além de ser traduzida por isso mesmo, pode ser insignificante. Aquilo que é comum na vida, aquilo que é trivial. O apóstolo Paulo, ele disse algo sobre isso, 2 Coríntios capítulo 4, verso 17, quando o apóstolo Paulo diz assim, ele escreve assim, olha, pois nossa tribulação, leve e passageira, produz para nós uma glória incomparável, de valor eterno. Ele diz aqui, até o momento difícil que a gente passa, tribulação, mas isso é leve e passageira. Isso produzirá para nós um peso de glória, o quê? Incomparável. Ou seja, todo o peso do pecado ficou sobre Jesus Cristo na cruz. Por isso eu posso ter leveza espiritual. Quando eu confio, quando eu olho para ele e falo, Senhor, o Senhor é suficiente para a minha vida. E Ele nos dá essa leveza da sua misericórdia cada dia, a graça dEle, a compaixão que Ele tem. Ele carregou sobre Ele mesmo todo o nosso pecado para nos conceder a leveza do seu perdão. Que maravilha! Então, quando olhamos para isso, Cristo é suficiente, porque somente Ele morreu na cruz por nós, somente Ele deu a vida pela minha vida e pela sua, e eu devo confiar nele, confiando assim no que Ele fez pela minha vida. E a pergunta é, você confia em Jesus? Cristo é suficiente para a sua vida? Às vezes, nós podemos até dizer que confiamos, mas tem tanta coisa que fazemos que demonstra que não confiamos em Jesus. Confiamos quantas vezes em nós mesmos, confiamos nas nossas habilidades, nas nossas forças, talvez na nossa intelectualidade, ou talvez até alguns confiam nas posses que têm. Só quem é suficiente é Jesus. Jesus diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Somente Ele, não há outro, somente Ele. Por isso, eu posso ter todas as coisas, mas se eu não tiver Jesus, eu não tenho nada. Jesus nos convida, olha, receba a leveza espiritual que eu posso te dar através da salvação. Essa leveza, eu preciso reconhecer que é a minha necessidade. Eu preciso descobrir que Deus pode agir em meu favor através de Jesus. E Jesus, eu tenho que confiar, porque Ele tira o peso do pecado e traz a leveza do perdão para a minha vida. Jesus é maravilhoso. Por isso, nessa manhã, terminando então essa devocional, concluindo esse texto maravilhoso, e esses tempos que temos lido isso, eu quero convidar você a render seu coração ao Senhor. Eu quero convidar você
a uma experiência de leveza espiritual com Jesus Cristo na sua vida. Como podemos fazer isso? Nos derramando, nos jogando diante do altar poderoso do Senhor, nos derramando diante da cruz do Salvador, o local onde Jesus pagou o preço pela nossa vida. Às vezes as coisas que acontecem no mundo nos decepcionam. E nós achamos que nós somos injustiçados, nós ficamos tristes. Tanta coisa, tanto peso vem sobre os nossos ombros, sobre a nossa mente. E de repente nós olhamos para onde? Nós olhamos para a cruz do Salvador. Tudo o que Jesus fez pela nossa vida. Todo o perdão que da cruz jorrou. Da mesma forma que o sangue de Jesus foi derramado e ensanguentou aquela cruz e lavou tudo aquilo que estava acontecendo, ele lavou também os nossos pecados e sofreu pela minha vida e pela sua, para nos dar essa leveza espiritual. E isso também nos lembra uma coisa muito importante. Sabe o que nos lembra? É que Jesus morreu por pecadores. Como Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, dos quais eu sou o principal. Para eu reconhecer que Jesus pode me dar leveza espiritual, eu tenho que me colocar como o principal dos pecadores. Quando eu olho para Jesus assim, quando eu peço perdão a Jesus, eu vou conseguir enxergar que as coisas ao meu redor precisam da mesma solução que somente Jesus pode dar. Aí, se eu tenho problema familiar, só Jesus pode solucionar. Como Jesus soluciona o meu problema, as pessoas precisam de ajuda também. Mas eu estou sendo injustiçado, olhe para Jesus. Renda a Jesus e você vai enxergar a vida de outra forma. E Jesus nos concede essa leveza. Eu convido você a nos derramarmos diante da graça do Salvador maravilhoso. E pedirmos para Ele, por favor, Senhor, cuida da minha vida. Vamos fazer isso agora? Senhor Deus e nosso Pai, muito obrigado por essa manhã que o Senhor nos concede. Obrigado, Pai, porque o seu amor, ele é tremendo, a sua graça é sem igual. E o Senhor nos perdoa em Jesus Cristo. O Senhor faz que nós experimentemos coisas maravilhosas que vêm direto do céu para nós. E isso porque o Senhor nos ama. E isso está tudo disponível através de experimentarmos a salvação em Jesus Cristo. Ó Pai, em nome de Jesus, nos dá essa leveza espiritual. Que a gente reconheça que precisamos disso. Que olhemos para o trabalho que o Senhor quer fazer. E confiemos que o Senhor é o único que é suficiente. Ó Pai, às vezes nós temos tantas mágoas, tantas decepções, ó Pai. Nosso coração fica pesado. Mas o Senhor nos perdoou na cruz. O perdão está disponível através do que o Senhor fez na cruz por nós. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós lhe pedimos perdão. E clamamos em nome dele, em nome de Jesus. Trabalha a nossa vida, nos faz novos, nos faz melhores. Tira tudo aquilo que pesa o nosso coração com relação a pessoas, para que vivamos, ó Pai, uma vida maravilhosa do perdão. O Senhor já fez tudo por nós, ó Pai. E não importa o que alguém tenha feito por mim, ou pela minha vida, pela minha família, ou por outra pessoa, Deus, no sentido de machucar, de magoar, tudo tem perdão na cruz do Salvador. Por isso que olhemos para as pessoas como carentes do perdão de Jesus e transmitamos a elas. Às vezes nós gostamos de criticar, de olhar os problemas, ó Pai, em nome de Jesus. É claro que o conserto de vida pode acontecer, porque o conserto de vida é resultado da ação do Senhor. Mas dê-nos misericórdia, graça, para entendermos que nós somos resultado também da misericórdia e da graça do Senhor. Dê-nos leveza espiritual. O Senhor é suficiente para nos perdoar todas as coisas. E o Senhor é suficiente, ó Pai, mesmo que hajam injustiças e haja uma continuidade de coisas erradas acontecendo. O Senhor continua sendo suficiente. E o Senhor promete que bem-aventurado aqueles que são perseguidos por causa da justiça. O Senhor diz isso, por isso confiamos no Senhor. Cuida da nossa vida, mas faz uma obra espiritual na nossa vida, no nosso coração. Nos faz leves para a glória do seu nome.
perdoa nossos pecados, faz um avivamento no coração. Desprende-nos, ó Pai, de tudo aquilo que é carnalidade, para vivermos o que é espiritual que o Senhor tem. Abençoa nossas igrejas, nosso povo, abençoa os crentes em Jesus. Ó Pai, aqueles que não têm Jesus ainda em nossas famílias, que se convertam ao Senhor, através de verem o testemunho da ação do Senhor em nossas vidas. Ó Pai, cuida dos que estão enfermos. Há muitas pessoas que estão infectadas pelo Covid-19, sofrendo as consequências. Tem misericórdia, Pai, atua. Ó Pai, cuida para que a vacina seja concretizada, Pai, o mais rápido possível, Pai. Clamamos por aqueles que estão em outros tratamentos de saúde, quaisquer que sejam eles, ó Pai, as pessoas que estão com câncer, que precisam de um milagre do Senhor na vida, opera, Pai, cura, Pai, porque o Senhor pode, o Senhor é o único que pode. Cura, Pai. Mas, Pai, em nome de Jesus, cura-nos espiritualmente, para sermos para o louvor da sua glória. Abençoe esse dia, tudo que temos para fazer. Guarda a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus, Pai. Amém. Deus abençoe a sua vida. Você tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Se esse vídeo edificou a sua vida, eu convido você a compartilhá-lo. Não porque eu quero ter audiência, não, mas para que a palavra de Deus seja compartilhada, tá bem? É um testemunho que estamos dando do que Deus está falando conosco. Deus abençoe a sua vida. Tenha um bom dia. Em nome de Jesus Cristo. Amém.